até uma entrevista coletiva do Ricardo Gomes, que é o diretor de futebol do Santos, para confirmar, então, daqui a pouco vamos checar direitinho aí, mas por enquanto a informação que chega é que Cuca é o novo treinador do Santos. Surpreende, hein? Achei que ia ser o Zé Ricardo, Luxemburgo e Osório. Eu achei que seria o Zé Ricardo. Falou-se até no Dorival. Na volta. Falam-se em 4 treinadores, ninguém tocou no nome do Cuca. Parece que vai ser ele mesmo. É que assim... Te surpreende, ô Fábio Sormani? Sim, sim. Te surpreende pro bem ou pro mal? Você gosta da contratação do Cuca pro Santos? Beija, é o seguinte, o Cuca é um cara que conhece futebol, a gente sabe disso. Fez trabalhos consistentes em vários times. O problema do Cuca é o relacionamento dele no vestiário. Você entendeu? Esse é o problema do Cuca. E eu tô falando, não por experiência própria, por testemunho de várias pessoas que já trabalharam com o Cuca. Se ele conseguir domar o gênio dele, eu acho que o Santos fez uma ótima contratação. Porque o Cuca conhece futebol. Ele sabe montar equipes. Agora, vai depender dele agora. Vai estar lá o Ricardo Gomes com ele. O Serginho Chulapa também está lá, é um cara importante, que ajuda. Volto a dizer, se ele conseguir domar o gênio dele, a contratação é ótima. Porque bola, conhecimento, visão de jogo ele tem. Em 2008 ele foi mal no Santos. Foi, ele fez 8 jogos, empatou 4 e perdeu 4. Foi demitido assim rapidinho. Eu sempre tive uma impressão boa do Santos depois da passagem dele pelo São Paulo, principalmente. Só que essa impressão, ela caiu muito na última passagem dele pelo Palmeiras, e foi relatado por todo mundo, o Cuca gostava de colocar só os jogadores que ele tinha trazido. Os jogadores que outro treinador tinha trazido, ele não gostava de colocar. Isso me deixou meio cabreiro em relação a ele. Assino embaixo do que o Sormani disse. Entender de bola, montar time, sabe? Ser um técnico ofensivo, que aí se fala muito, né? No DNA ofensivo do Santos, ele sabe montar belos times. Agora, não pode chegar lá e falar, como foi o outro que pediu, por exemplo, o Carlos Santos, eu não vou pôr. É o que tem lá, gente. O Santos não é milionário igual o Palmeiras. Mas é que ele chegou no Você Palmeiras. pode chegar e falar, não, eu não quero esse aqui porque o Eduardo Batista trouxe. O dirigente, eu quero o Zezinho da Silva. Não. Você entendeu? Ele tem que chegar lá e se conformar, de trabalhar com o que ele tem em mãos. E que não é ruim. Não. Que não é ruim. Principalmente com a chegada do Brian Ruiz e com a chegada do Carlos Santos. No papel é um baita time. Agora, o problema do Cuca no Palmeiras foi que no ano passado ele achou que o Palmeiras fez um favor, né, tendo ele como técnico. Não. Foi um grande erro estratégico da carreira do Cuca ter voltado ao Palmeiras e o próprio erro do Palmeiras. Então ele veio numa condição assim, eu tava quieto, eu tava na minha, vocês que foram lá, vocês que pagaram o que eu queria e etc e tal. Então ele veio numa condição, sabe, por cima da carne seca, que não era, inclusive até do próprio feitio do Cuca. O Cuca pode ter dificuldade de relacionamento em vestiário, algumas questões de futebol que eu contesto em muitos momentos, ele tem ideias ótimas, mas outras ideias eu não acho legal. Mas agora, em relação ao que ele fez no ano passado de postura, de ter voltado, sabe, não me toques pro Palmeiras, isso não foi legal. Essa é a imagem que ficou ruim. Por isso que ele se queimou no Palmeiras no ano passado. Não foi pelo que ele teve em 2016 ou situações, isso até passaria. Pesou, mas ele voltou muito por cima e ele voltou numa condição assim de estou num pedestal. Agora o Cuca, tendo feito o trabalho ruim do ano passado, tendo ficado não esquecido, mas em muitas disputas de outras equipes, né, colocado de lado pelo preço que ele estava pedindo no mercado. Isso faz com que o cara também tenha uma autorreflexão e espero que ele volte agora para o Santos com a postura Cuca 2016, que chegou no Palmeiras desacreditado, com o elenco quebrado e levou esse time também, né, claro, com o mérito dele, apesar do mérito do elenco, mas o mérito dele também ao título brasileiro. Mas é que tá, Facincani, quando a gente fala do Cuca no Palmeiras, a gente tem que pontuar também que ele talvez não tinha o carinho por parte de boa parte do elenco. É um cara que batia muito de frente. O time do Palmeiras tinha uma série de jogadores consagrados que estavam no banco. O Cuca, em determinado momento, perdeu a mão e não soube lidar com essas panelas que existiam dentro do time do Palmeiras. Isso acontece em qualquer time. Eu acho que o que favorece o Cuca hoje no Santos é que o Santos não está recheado de medalhões.
O Santos ele tem um grupo de jogadores que podem acrescentar e jogar mais do que estão jogando. O time do Santos não é para brigar pelo título. Ele não tem hoje talvez um elenco melhor que o Grêmio, não tem um elenco melhor que o São Paulo, não tem um elenco melhor que o Cruzeiro, que o Grêmio. Mas não é um time para brigar por Z4 também. Eu acho que o time do Santos, assim como o Corinthians, também é para brigar no meio da tabela. E o Cuca, eu acho que ele consegue fazer um bom trabalho justamente por isso. Ele não tem lá grande dificuldade em montar times. O Cuca é um cara estratégico, é um cara que sabe fazer isso. Sim. A grande dificuldade do Cuca é lidar com a parte do relacionamento com os caras. O Cuca muitas vezes ele perde a mão. Quando você tem um elenco recheado de cobrões, você tem que pisar em ovos, porque você não sabe quem você está agradando e quem você não está agradando. Eu discordo só com a sua primeira parte. Com relação a quê? Quando você fala, o treinador chegou no Palmeiras e o elenco estava rachado, ele não conseguiu arrumar. Não, ele ajudou a rachar mais ainda. Todo treinador, na minha opinião. Não, no ano passado. Todo treinador de ponta. Trincado, ele quebrou. Não, foi 2016. Mas 2016 todo treinador de ponta do futebol brasileiro até que chega com a responsabilidade de dirigir um grande time, principalmente pelo fato de receber a fortuna que recebe, ele tem que chegar e pelo menos o vestiário acertar. Não usar como muleta, como desculpa, o vestiário estava ruim e eu mas não é uma receita acertar. de bolo, Cassino. Entendeu? Isso é complicado, não, sim, cara. mas aí cada treinador às com vezes pode o ser seu que estilo, bata de frente. Cada treinador com o seu estilo, ele tem que chegar e pelo menos num primeiro momento conseguir dar o norte, coisa que ele não conseguiu. Depois ele pode voltar a perder até. Isso acontece. Nós temos grandes nomes aqui no futebol brasileiro. Com o Luxemburgo aconteceu isso várias vezes. Com o Leão aconteceu isso várias vezes. Entendeu? Que fala, é o choque de realidade que tem que ser dado. No começo tá tudo bem. Passam 2, 3 semanas, os problemas começam a voltar. Mas aí não falta respaldo da diretoria? Porque o Alexandre Matos também não era um cara que era muito amigo do Pode Cuca. até ser, entendeu? pode até ser. Falta respaldo da diretoria também. Você tem toda a razão. Mas eu acho que o treinador, com a responsabilidade que tem, na hora de sentar com o dirigente e falar, eu quero X, e o dirigente fala, tá bom, ele tem que chegar e acertar. Entendeu? Pelo menos o vestiário. O vencer, o ganhar, o perder, não sei o quê, é outra história. O Santos tem, eu concordo com o Mano, o elenco do Santos não é elenco para brigar pelo título, longe disso. Mas é longe também do elenco para estar ali onde está nesse momento. O time titular, para mim, no papel, você tá rindo. Os caras entram no respiro. Não, é bom, mas eu vou te dar uma muleta. Eu consegui falar. Eu vou te dar uma muleta. Não tem jeito. Viu, você tá rindo, Eu gosto quando o senhor tem um sorriso sarcástico. O time titular, pra mim, do Santos, no papel, briga por G4. Pronto. Não, eu também acho que briga lá pra cima. Só pra uma informação pra você, o Cuca tá levando o Carlinhos Neves e o Cuquinha, só. O Carlinhos Neves é excelente. Então, e o Cuquinha. Até porque no jogo do Santos contra o Flamengo, a gente notou que no segundo tempo, especialmente na metade do segundo tempo até o final do jogo, o Santos morreu fisicamente. Então é preciso que o Santos melhore o seu condicionamento físico. Eu quero que o senhor me explique. Senão não vai dar certo. Eu quero que o senhor me explique, porque o senhor costuma sempre falar as coisas na bucha. Eu soube que tinha ali umas conversas boas com o Vanderlei. Mas que o Vanderlei tinha feito uma lista de exigências. Tinha lá o papo que queria o Zé Ricardo, tinha o papo que o nome era o Osório. Eram esses nomes mesmo, mas depois... O nome era o Osório. Mas depois que viram ontem, tomado o América Mineiro na Vila Belmiro, fala assim, não dá mais, vamos... Olha o Cuca aí. O Osório pediu um tempo a mais para voltar, porque daqui um mês termina o contrato do Pekerman com a Federação Colombiana de Futebol. E é sonho do Osório dirigir a seleção da Colômbia. Ponto. A questão do Luxemburgo, não sei. Se ele fez uma série de exigências, eu não sei. Questão do Dorival. Dorival corria muito por fora, até porque ele tem um processo contra o Santos no valor de R$2 milhões, que o Santos não teria pago pro Dorival. Zé Ricardo encontrava muita resistência interna, porque para muita gente, até para nós mesmo dissemos isso, era mais do mesmo. Ou seja, seria uma repetição da aventura Jair Ventura. E você viu, né? É por isso que eu... Percebe? Isso é leitura, percebe? Então, quietinho, o Santos foi lá e contratou o Cuca. Não acho que foi estratégico, concordo com você. Depois do que aconteceu ontem na Vila Belmiro, foi uma das maiores vergonhas que o Santos passou ultimamente. Foi o jogo de ontem contra até de cabeça o goleiro tirou essa bola, você viu? Os caras davam tão à vontade. No susto? Eu acho que foi no reflexo. Foi no susto, hein? Não, achei que ele fez assim, tirou. Não dava tempo de levar a mão. A bola veio, ele pegou e levantou a cabeça. Baita defesa do... Como é que chama? João Ricardo. João Ricardo. Mas a vergonha foi mais pelo resultado. Né?
Sim, mas o que vai constar lá no final dos tempos é que no dia tal, o Santos já perdeu pela primeira vez na história pro América Mineiro jogando na Vila Belmiro. Agora, o Cuca não gosta de... O Cuca sempre fala que não gosta de assumir clube no meio do ano, né? Nunca ouvi falar sobre isso. Esse era o Abelão. Isso eu nunca ouvi falar. Não, o Cuca também já O Palmeiras já foi porque ele assumiu o Palmeiras a última vez na metade do campeonato. Isso que eu falei, o Duas Palmeiras, vezes. As duas vezes ele pegou na metade do campeonato. Isso. Então eu acho que a contratação foi uma contratação boa. Aliás, muito boa. Mas põe um asterisco ali. Preferido? O Dorival, sempre disse isso. Esse gol que o moleque perdeu estava impedido também, não estava? Tava impedido. E o Bandeira ninguém não falou nada. Bandeira não falou, se entrasse ia dar confusão. Agora, essa bola tá impedida. Uma curiosidade, viu, Facicani? 3 clubes brasileiros nessa Libertadores estão com 3 treinadores campeões de Libertadores, hein? Sim. O Grêmio tem o Renato campeão, o Santos tem o Cuca campeão e o Palmeiras tem o Filipão campeão. Exatamente. Agora, pro Santos, isso vai ser muito bom, porque, primeiro, da mídia. O Santos é um time que precisa de mídia. Voluntariamente, ninguém fala do Santos. O Santos, ele é tema de discussões em programas esportivos, ou é manchete em jornais, ou internet, em homes de internet, quando ele anuncia, por exemplo, uma contratação desse vulto, dessa magnitude. Se não, é pé de noticiário. É pé de noticiário. Então, o Cuca traz uma visibilidade para o Santos muito legal. O Zé Ricardo não traria. O Vanderlei é o Vanderlei. O Osório, acho que o Cuca traz uma visibilidade muito grande. Volto a dizer, se ele controlar o gênio dele, o Santos tem um elenco bem interessante. Concordo com o Mano também, só discordo do G4. Eu acho que G4 não dá. Não falei o G4 com relação a quem? Do Campeonato Brasileiro, Santos, o elenco. Não, eu acho que o Santos ele briga no meio de tabela. O que eu falei foi, eu falei time, o time titular do Santos. Eles brigam numa zona então intermediária. É o Facicani. Falei, o time titular do Santos, com esses reforços, Brian Ruiz, Carlos Sanches, acertado pelo próprio técnico Santos não tem um agora. Mas o Santos tem um bom ataque. É um ataque que mas não tem um cara pra botar a bola pro gol. Precisa. Esperava-se que esse cara... Pois é, mas não virou. Não virou. Ontem ele foi substituído no segundo tempo, saiu vaiado e mostrou muito caráter no momento que foi substituído, porque ele não foi pro vestiário. Ele saiu e foi lá pro banco de reserva, sentou e ficou apoiando o time, torcendo no banco de reserva. Por que não se inverte ele e o Sacha? Porque o Sacha faz bem centroavante. O Sacha jogou no Inter bem de centroavante, no Goiás jogou bem. Eles trocam, durante o jogo eles têm trocado. Mas tem trocado. Tem que trocar mais. O Cuca, por exemplo, com o conhecimento de futebol que ele tem, ele vai mexer nessas coisas. Ele vai mexer nessas Gabriel, você vai voltar a jogar onde você rendia comigo. Acabou. Aliás, e acho que para alívio da torcida do Santos, com a chegada do Cuca, nomes como do Cittadini e João Mota, você já não vai ver com tanta facilidade na relação do elenco que vai... Você tá rindo, eu acho engraçado quando você fala aí. Você não vai ver com tanta assiduidade. Às vezes a gente critica o jogador, vou te defender. A gente critica o jogador, parece que a gente é impertinente. Mas o Jean Mota e o Cittadini, eles tiveram várias. Não dá, chega. E chega uma hora, você fala, poxa vida, né? Boa sorte, né, não. Dá uma olhada nesse menino aí que entrou, não é porque pelo gol que ele perdeu ontem, não. Quando esse moleque entrou no jogo, eu falei, a troco do que o Serginho fez isso? Yuri Alberto não é do ramo, gente. Já deu pra ver, não é do ramo. Vai jogar no Goiás, vai sair do Santos, vai jogar na Chapecoense, da Chapecoense ele vai pro Sport. E não vem dizer que eu tô falando mal, porque esses times não são time grandes mesmo. Não são. Não fazem parte da elite do futebol brasileiro. E você que torce pro esporte, se quiser me xingar, pode xingar. Mas o que eu não entendi é o seguinte, você falou ele não é do ramo. Se ele não é do ramo, então ele não pode ir nem pra esses times. Não, pra jogar em time grande. Pra jogar em time grande. É que você fala não é do ramo. Não é do ramo pra jogar em time grande, entendeu? Porque ontem a substituição mais adequada, qual que era? Era colocar o Arthur Gomes e não o Yuri no lugar do Sacha. Você manteria o Gabriel lá na frente, centralizado, lá do gol, você criaria mais oportunidades com o Arthur Gomes à direita, colocou o Carlos Santos com um jogador a menos. Um jogador a menos. Entendeu? Então eu acho que com o Cuca, com a visão de futebol que ele tem, com a experiência que ele tem, pelo conhecimento, por tudo, então pro torcedor